Meu nome é Gislane Rocha Simões da Silva, sou professora de Direito Internacional Privado e hoje venho conversar sobre a condição jurídica do estrangeiro, dando continuidade às aulas de Direito Internacional e falando de como se deve tratar o estrangeiro, seja na sua entrada, na permanência e na saída dentro do território nacional. Bom, antes de falarmos especificamente sobre as questões de como o ordenamento jurídico prevê esse tratamento ao estrangeiro, precisamos aqui lembrar alguns aspectos gerais, como da nacionalidade, a identificação do estrangeiro e do apátrida. Então, a nacionalidade, nós já temos aí uma ideia dentro de tudo que foi estudado nas aulas anteriores, que é o vínculo jurídico-político entre o indivíduo e o Estado. O estrangeiro, por óbvio, é o indivíduo natural de outro país. E o apátrida é a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado. Inclusive, uma condição que se tenta suprir, proteger, assegurar, de forma a evitar a apatridia. Nós temos aí uma série de normas internacionais que tendem a proteger e garantir a dignidade da pessoa humana, e neste aspecto é trazer o pertencimento de algum Estado a este indivíduo. É interessante também que a nacionalidade ela tem alguns critérios diferenciados entre o país e outro, como nós já vamos ver a seguir. As fontes de estudo sobre a condição jurídica do estrangeiro, basicamente, nós vamos encontrar na Lei 13.445 de 2017, que é a Lei da Migração, complementada pela Lei 9.474 de 97, e aqui ela fala sobre a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951. Temos também, com grande importância, a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, realizada em Nova York em 1954 e adotado por nosso ordenamento jurídico através do Decreto 4.246 de 2002. A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pressuposto da dignidade da pessoa humana. É importante já antecipar que o que se aplica em algum conflito entre essas normas? O que for mais favorável. Vamos ver isso adiante. Para se definir a nacionalidade, acredito até que todos vocês já lembram disso, é preciso verificar qual o critério de aquisição que existe em cada país. Veja, a nacionalidade originária é aquela adquirida por condição existente no momento do nascimento, materializada por meio de dois critérios que citem neste momento, que seria o ius solis e o ius sanguinis. O ius solis é definido onde esta pessoa nasce. É em território de qual estado? Então, se nós estamos falando de um estado como o nosso, que atende o local do nascimento, nós vamos ter o critério do ius solis. No entanto, nós temos países que atendem ao critério do ius sanguinis, ou seja, qual a origem dos pais? Então, aqui nós temos muitas vezes conflitos de forma que algumas pessoas ficam sem pátria, apátridas, né? E outros que adquirem duas nacionalidades por conta de critérios diferenciados. Se de repente nasce uma criança em um país que nós temos lá o critério do ius sanguinis, mas em outro solo que tem o critério do ius solis, essa pessoa ela tem a condição de adquirir duas nacionalidades. Por outro lado, se essa pessoa nasce numa situação em que se adota naquele solo o ius sanguinis e os pais eles são de países que adotam o ius solis, então nós temos aí uma outra condição, uma pessoa que fica apátrida. Bom, essas questões é só para movimentar aí o nosso estudo sobre quem é que nós estamos considerando para fins de falar de estrangeiro e apátrida.
A nacionalidade derivada, de toda forma, também tão importante quanto, mas ela é adquirida depois do nascimento por via da naturalização, que pode ser voluntária, né, ou em tempos idos também imposta, né, em certos países por meio de casamento, e os domicílio e os labores, ou seja, onde tem o domicílio, onde tem o trabalho, que são formas também de se adquirir essa nacionalidade. Tem especial destaque na aquisição derivada da nacionalidade, conforme aí o nosso autor do Linde de Tiburcio de 2020. Bom, dentro dos natos, nós vamos ter a definição no artigo 12 da Constituição Federal da seguinte forma: natos, né, aqueles nacionais por natureza, por nascimento, nós temos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, que não estejam a serviço do seu país. Isso é muito importante informar. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, não precisa ser os dois, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então, pode ser em outro solo, desde que eles estejam oficialmente trabalhando a serviço oficial do Brasil. E os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente ou venha residir no Brasil, e optem em qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, perceba que nós temos 3 formas de, no nascimento, já se definir qual vai ser a nacionalidade. Basicamente, então, nós temos aí o critério do ius solis, que é aqueles nascidos no Brasil. Nós temos um critério de estar a serviço, como vários países também têm, ainda que nascem em outro solo, mas os pais estejam a serviço oficial. E aqueles que também, se nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que eles sejam registrados em repartições brasileiras naquele estado e depois, na sua maioridade, se quiser, requeira que continue esse reconhecimento, certo? Pois bem, os naturalizados, por de outro ponto, no artigo 12, nós temos aqueles que adquirem a nacionalidade brasileira na forma da lei, aí previsto todos os requisitos necessários dentro das legislações especiais. Nós temos os originários de países de língua portuguesa. Apenas residência por 1 ano ininterrupta na idade moral é suficiente para conseguir a naturalização aqui no Brasil. Os estrangeiros residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que a requeiram. E também nós temos um especial tratamento para os portugueses, com residência permanente no país se houver reciprocidade, ou melhor, enquanto houver reciprocidade. Dentro do direito internacional, as reciprocidades entre países são definidoras, dos indivíduos que ali residem, seja na questão da necessidade de visto, seja na questão de nós mantermos essas pessoas com, muitas vezes, autorizações de residência e muitos outros direitos que se possa adquirir a partir da reciprocidade. Bom, visto isso, vamos falar da condição jurídica do estrangeiro propriamente dita. Veja lá, a condição jurídica do estrangeiro, ela versa os direitos de entrar e permanecer no país. Uma vez domiciliado, o residente no território nacional trata de seus direitos do plano econômico, civil e empresarial, social, ou seja, trabalhista e previdenciário, e público, funcionalismo, político, eleitoral, incluindo restrições que sofrem em determinadas áreas da atividade humana. Então, por mais que nós tenhamos ali algumas necessidades para a entrada, a permanência tal qual, ela deve observar requisitos vários para atendimento não somente da reciprocidade do país de origem, mas também para o atendimento aos direitos dessa pessoa como parte, ainda que temporária, deste país. A condição jurídica do estrangeiro é igualmente matéria regida por normas internas, respeitados determinados princípios acordados. Falando em estados, nós temos que ressaltar que os tratados e convenções e a lei de imigração, elas devem fazer um conjunto harmônico para se tratar o estrangeiro dentro do país. Porque o direito brasileiro ele passa a conviver com as normas internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular,
funcionários e organização internacional e seus familiares, que não deixam de ser regidos por essas legislações. Há alguns princípios que devem ser observados nas diretrizes da política migratória. Eu coloquei aqui para vocês pelo menos 3 grandes princípios, embora a gente tenha um elenco bem extenso dentro do artigo 3º da Lei 13.445 de 2017. Destaquei esses porque realmente são os mais invocados no sentido de dar base aos demais. Veja lá. O fortalecimento da integração econômica, política social e cultural dos povos da América Latina. Então, existe, portanto, mais uma vez, em mais um momento, que os países da América Latina tenham consistência no tratamento uns com os outros. A observância ao disposto no tratado, ou seja, por mais que isso já seja lógico, já seja da nossa cultura jurídica, ela está de toda forma, inequivocamente determinada. Deve-se observar os tratados. E a acolhida humanitária, no sentido de dar voz àqueles que estão em condições de vulnerabilidade, numa situação precária, muitas vezes, e que estão saindo do seu local de origem. É muito importante que a gente perceba que uma pessoa vai sair do seu estado, do seu país, numa condição não tão desejável ou muito indesejável. Dificilmente alguém escolhe estar fora do seu local de nascimento simplesmente por um capricho. Normalmente isso implica em coisas e questões muito sérias e que diz respeito à sua própria vida. Nós temos os outros princípios que eu destaquei aqui, tão importante quanto, mas que não esgota todos aqueles que estão previstos no artigo 3º, mas vale a pena verificar. A garantia do direito à reunião familiar. O que significa isso? A intenção de reunir familiares que estão em países diferentes, primar, facilitar, viabilizar que isso aconteça. Então, é um princípio que deve ser observado dentro da legislação, dados os requisitos e os critérios, para tentar organizar-se no recebimento dessas pessoas. Igualdade entre migrante e nacional. Acesso igualitário e livre do migrante a serviços e programas e benefícios sociais e bens públicos. Então, isso passa a ser realmente um critério importante, não exclusivo, e até por questões de humanidade, e por questões de declaração dos direitos humanos. Educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social que lhes sejam garantidas. Integração econômica de livre circulação de pessoas. Também a cooperação internacional a fim de garantir a efetiva proteção dos direitos humanos do migrante, ou seja, tentar harmonizar os tratamentos entre os nacionais e os estrangeiros em regiões diversas, e o repúdio a práticas de expulsão ou deportação coletivas, no sentido de dar a garantia de humanidade e dignidade a essas pessoas. Muito embora eu já tenha colocado esse slide, peço desculpas de estar até repetindo, mas uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês é com relação à definição do artigo 111 da Lei 13.445 de 2017, que determina que a lei de imigração ela não pode prejudicar os direitos e obrigações estabelecidos em tratados vigentes no Brasil e que sejam mais benéficos ao migrante e ao visitante, em particular os tratados firmados no âmbito do Mercosul. Em outras palavras, aplica-se a norma mais benéfica quando se tem dúvidas em relação ao que deve ser, no caso concreto, de um estrangeiro em nosso país. E falando em condição jurídica do estrangeiro, eu estabeleci um roteiro de como se dará o nosso estudo a partir daqui, iniciando por falar da entrada do estrangeiro no Brasil. Posteriormente, quais são os direitos do estrangeiro uma vez admitido no nosso território nacional? E em seguida falar da sua saída compulsória. Claro que a saída voluntária, a saída espontânea, não há grandes
assim, grandes curiosidades, não há grandes preocupações. A maior preocupação é estabelecer como que a gente pode falar que alguém vai ter uma saída compulsória, como obrigar alguém a sair daqui, né? Figuras como a extradição, a expulsão, como que isso pode ser visto? É isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Sobre a entrada ainda, é importante que a gente perceba que nós precisamos sempre observar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, muito embora a gente tenha uma matéria de competência interna, a importância é universal, porque a gente espera que haja uma igualdade de tratamento entre todos em territórios diferentes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fala sobre essas questões tanto no artigo 13 como no 14 e no 15. E é isso que eu quis trazer para vocês aqui. Veja só, lá no artigo 13, ele menciona que toda pessoa tem direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado, como forma de ter aonde melhor lhe convém, né? Aonde melhor lhe dar condições de vida. É isso que a gente precisa observar, porque enquanto pessoas, nós temos lugares que nos confortam melhor. Isso não é capricho, muitas vezes isso é uma necessidade, até mesmo para atender questões de saúde, questões econômicas e sociais. 2. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. A gente sabe de todas as formalidades que precisa ter, muitas vezes, para essas questões, mas abandonar o seu país também é reconhecido como um direito universal. Toda pessoa, no artigo 14, toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar de se beneficiar de asilo em outros países. Então não há uma simples invasão. Quando nós temos aí questões de refugiados, procurar outro lugar que lhe seja mais seguro, que lhe dê maior conforto e qualidade de vida, é um direito universal. Esse direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins dos princípios das Nações Unidas. Ou seja, não se está falando aqui de perseguição por conta de um crime que tenha sido cometido pelo estrangeiro. Nós estamos falando aqui de perseguição no sentido de ter legítimo voz e protesto, ter legítimo direito de estar naquele local e a sua segurança estar sendo forma prejudicada. Por fim, a entrada do estrangeiro no Brasil. A entrada, ela vai se dar, veja pessoal, ou por visto de entrada ou por autorização de residência. Em relação ao visto, nós temos previsão no artigo 12 da Lei 13.445 de 2007. E a autorização da residência, que é uma figura um pouco mais precária, vamos dizer, além do visto, em relação ao visto, é o artigo 30 da Lei 13.445 de 2017. Olha só, em matéria de visto de entrada para estrangeiro, o governo brasileiro ele segue a política da reciprocidade. O que significa isso? Nós temos lá isso previsto no Decreto 82.307 de 1978. Olha aqui, que quando a gente tem uma reciprocidade, gente, o tratamento deve ser igualitário entre esses pares, entre esses estados. O que significa que em países que não se exige o visto do brasileiro, também não vai se exigir o visto daquele estrangeiro. Não significa que em todos os países vai ser assim. Então, há países em que não se exige o visto, aliás, países que exigem o visto do brasileiro, mas que não se exige para o Brasil vir o estrangeiro. Então, não necessariamente haverá reciprocidade. No entanto, observa-se a reciprocidade justamente naqueles casos em que não se requer o visto para a entrada do brasileiro. A tendência é também não se requerer o visto para a entrada de estrangeiro deste país, certo? Agora, não houve reciprocidade, requer o visto do brasileiro naquele país. O Brasil pode optar por requerer o visto ou não, certo? Então, nós temos essa questão de reciprocidade muito forte nesse sentido.
As autorizações de visto de entrada dos estrangeiros no Brasil e as isenções e dispensas de visto para todas as categorias somente poderão ser concedidas se houver reciprocidade de tratamento para brasileiros. Quais são os documentos de viagem? O que significa isso? O que legitima a entrada de um estrangeiro no país? Nós ainda nem estamos falando de visto, porque visto nem sempre é necessário. Mas a entrada dessa pessoa no país, mesmo quando independe de visto, precisa contar com um documento de viagem. E o principal deles, claro, é o passaporte, que a gente tanto conhece, né? Que há um reconhecimento aí de órgãos federais, há um reconhecimento de órgãos internacionais como documento que expressa a necessidade e a vontade de estar em outros países. Nós temos também um documento chamado de laissez-passer, que é uma autorização de passagem por aquele país. Nós temos a autorização de retorno, muitas vezes determinado por órgãos consulares, quando a pessoa, por algum motivo, extraviou seu passaporte, extraviou seu documento, não está conseguindo retirá-lo, então existe a possibilidade de ser, pelos órgãos oficiais, determinada uma autorização de retorno para seu país de origem, independente do documento principal, que é o passaporte. Nós temos o salvo-conduto, que também permite a passagem da pessoa dentro do estado, livre, para que possa executar algumas coisas que talvez sejam interesse do próprio país. A carteira de identidade de marítimo, obviamente, porque circula, né, em vários países, né, indo pelos oceanos, então se permite que tenha uma certa liberdade de estar em vários deles, até por questões de subsistência e sobrevivência. Carteira de matrícula consular, até porque o consulado indica uma necessidade desta pessoa estar em circulação nos países em que atende aqueles de origem. O documento de identidade civil, o documento de estrangeiro equivalente quando admitidos em tratados, né? Então a gente tem muitas vezes a necessidade de apresentar a identidade civil daquele país, mas isso está normalmente em tratados entre os estados. Então, por exemplo, se a gente está falando de ir até a Argentina, né? Alguns de vocês podem já ter tido essa experiência. O que precisa ter? A carteira de identidade, né? E essa carteira de identidade ainda tem um tempo certo para ser apresentado, né? Muitos advogados, é bom alertar, utilizam a carteirinha da OAB porque ela tem abrangência em todo o território nacional, mas ela não é a carteira que é exigida para passagem para o país, para aquele país. Então, é preciso observar esses documentos de identidade civil que realmente são admitidos para o lugar onde você está querendo ir, né? Querendo viajar. 8. Certificado de membros de tripulação de transporte aéreo e outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. Bom, por que a gente está falando de documentos de viagem? Porque esse é o primeiro momento, vamos pensar assim, no primeiro requisito para legitimar a entrada de um estrangeiro no país. Mas se deve requerer o visto, né, justamente naquelas condições em que, para aquele país, ela é exigida. O visto é um documento que dá ao seu titular a expectativa de ingresso em território nacional, previsto neste texto, artigo 6º da Lei 13.445 de 2017. Quem concede pode ser embaixados, consulados, escritórios comerciais e de representação no exterior que sejam autorizados, obviamente, por órgãos oficiais, ou no Brasil, quando se tratar de visto diplomático oficial e de cortesia. Então, normalmente, o visto ele vai ser requerido no país de origem, a não ser o visto que tenha relação com a diplomacia, diplomático oficial e de cortesia, que pode ser feito aqui mesmo no Brasil. De toda forma, órgãos oficiais que vão fiscalizar, investigar, requerer, ter um olhar atento àquelas condições de entrada para realmente poder conceder o visto. Não se concede de toda forma, gente, mesmo que haja uma avaliação aí de outros requisitos que tenha, mas não se concede quando não preenche os requisitos, quando oculta essa condição impeditiva ou for menor de 18 anos. Menor de 18 anos tem que ser acompanhado ou tem que ser autorizado por seus responsáveis.
senão não consegue visto. Então, não temos aí uma disposição, até por conta da proteção à criança ou adolescente, de menor de 18 anos conseguir visto por conta. E dentro do visto, ainda é preciso a gente estabelecer algumas diferenças e tipos, espécies. Nós temos os vistos de visita, o temporário e o diplomático oficial de cortesia. O de visita, como o próprio nome diz, obviamente que vai ser mais direcionado ao turista, aquele que tem menor tempo de permanência, de autorização de permanência. Já o temporário, ele já tem uma conotação de interesses mais profundos, de pesquisa, de estudo, de trabalho, como nós vamos ver adiante. E o diplomático oficial de cortesia tem relação com as relações oficiais que vão ser estabelecidas aqui no Brasil e que também seja interesse de outros países. Vamos falar primeiro do visto de visita, que está lá no artigo 13 da Lei de Imigração. Quando é que o visto de visita vai poder ser concedido? No caso de turismo, obviamente, negócios, porque quando a gente tem um negócio mais célere, mais fácil de ser estabelecido em pouco tempo, se faz o visto apenas de visita. Quando se pretende estabelecer um empreendimento de tempo maior, aí se avalia o visto que lhe conceda mais tempo, que é o visto temporário. Aí nós temos o visto de trânsito também, muitas vezes quando simplesmente vai ter que estabelecer por um maior tempo um trânsito entre um país e outro. Também para atividades artísticas e desportivas, isso aqui muito comum também quando tem campeonatos, né, Olimpíadas e Copa, então, dentre outros que estão bem muito conhecidos, mas que diz respeito à permanência dos atletas aqui e dos artistas para a realização desses eventos. E outras hipóteses que podem ser definidas em regulamento, porque muitas coisas no que diz respeito a visto, autorizações, elas têm muitas regras peculiares e detalhistas dentro dos regulamentos próprios dos órgãos oficiais. Fato é o seguinte, olha cá, percebam que algo não admitido é ter atividade remunerada com visto de visita. Se tem visto de visita, é para estar em pouco tempo e sem realizar atividade remunerada. É proibida qualquer tipo de atividade remunerada por quem tenha visto de visita. E mais, não exigida em caso de escala ou conexão na área de trânsito internacional. Então, se vai, de repente, fazer uma conexão, se vai ficar no aeroporto por algum tempo, até ter outro embarque para outro país, esse período não precisa de visto, tá? Então, eu pedi para que vocês assistam um vídeo que eu disponibilizei e que trata justamente disso, né? Uma pessoa que ficou 18 anos na área de trânsito internacional de um aeroporto, justamente porque estava apátrida. E nessa condição, ele ficou onde podia, sem visto, sem documentos oficiais. Justamente porque a área de trânsito internacional não depende nem de visto e nem de documento. Ele fica realmente no que a gente chama de um limbo, né? Um limbo de nacionalidade, um campo livre e aberto, mas infelizmente isso não tem como se perdurar, né? Não seria digno fazer com que alguém permanecesse por muito tempo nesta condição. Nós temos ainda o visto temporário. O visto temporário já tem um elenco muito maior, mas a gente pode perceber que as finalidades são bastante fáceis de compreender, porque se refere a questões que demandam não o lazer simplesmente, não o conhecer o local, nem negócios que sejam efêmeros, mas sim que sejam mais definidos e curtos, mas sim questões que levam mais tempo para serem concluídas, como, por exemplo, a pesquisa, o ensino, a extensão acadêmica. Pode ser com vínculo ou sem vínculo de emprego, tá? Pode ser simplesmente uma contratação de prestação de serviços de pesquisa, um tratamento de saúde
E o tratamento de saúde pode ser dado visto temporário, assim como ao seu acompanhante. Porém, há uma exigência que já está na própria lei, tem que comprovar os meios de subsistência. Então, por mais que a gente esteja recebendo com visto temporário, tem que perceber que essa pessoa realmente vai poder se sustentar dentro do país. A acolhida humanitária, ela está dentro de um princípio, inclusive, ao apátrida ou ao estrangeiro em situação de grave e iminente instabilidade, conflito armado, calamidade, desastre ambiental ou violação dos direitos humanos. Se o seu país está vivendo nesta condição, há aí um interesse justamente para atender todos esses eventos internacionais que tratam da dignidade da pessoa humana em acolher este cidadão, este humano, né? Esta pessoa que está realmente em risco, que está com a segurança e muitas vezes da sua família também, em iminente instabilidade, como é a expressão que se utiliza aqui na linha C. Casos de estudo. Então, nós temos aí o visto temporário também para cursar, para realizar intercâmbio, para realizar um estudo ou pesquisa. Trabalho, com ou sem vínculo de emprego, desde que comprove-se a oferta de trabalho ou a titulação em curso de ensino superior equivalente àquilo que se está propondo realizar no país. É importante também observar, ainda que não esteja colocado aqui, que quando se fala em vínculo de emprego dentro do país, dentro do Brasil, vai ser aplicada a legislação brasileira trabalhista e não a do seu país de origem. Férias-trabalho é quando se tem aí um maior de 16 anos, oriundo de país que conceda idêntico benefício. Aí se percebe que há um visto que dá maior possibilidade de estadia, né, de tempo, por conta de férias de trabalho. Prática de atividade religiosa ou serviço voluntário. Também na realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. É claro que aqui vai fomentar a economia também do país, então há interesse em conceder esse visto temporário. Reunião familiar, que também não deixa de ser um princípio. Aqui a ideia é, se a parte da família, né, tem a naturalização, parte da família está regularmente aqui no país, se deve primar por também permitir que o outro venha se reunir com sua família. E as atividades artísticas ou desportivas com prazo determinado. Então, se lá no visto de visita a gente tem para eventos artísticos e desportivos, aqui a gente tem para atividades em maior tempo, porém, desde que determinado seja a sua permanência através de um contrato com quem está realmente chamando, com quem está estabelecendo esse vínculo particular dentro do país. E aí nós temos também o visto diplomático, oficial e de cortesia, previsto lá no artigo 15, que basicamente vai ser destinado às autoridades e funcionários estrangeiros que viajam ao Brasil em missão oficial, de caráter transitório ou permanente, representando o Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido. Então, aqui a gente está falando de vistos para aqueles que vão exercer uma atividade oficial do seu Estado ou seu órgão, a que está vinculado. Aqui não se aplica a legislação brasileira para essas pessoas que estão oficialmente realizando representação desses locais. Se estende, contudo, esse visto aos seus dependentes, à sua família. E aí vem a questão. Se, por um lado, não se aplica a legislação trabalhista brasileira, sequer se permite que essas autoridades, esses funcionários estrangeiros, estabeleçam atividade remunerada no país que não seja a esta que ele está oficialmente destinado, aos dependentes, sim, pode. Aos dependentes, é permitido a atividade remunerada no Brasil, desde que haja reciprocidade com o país de origem. Sendo assim, uma vez estabelecido um vínculo de trabalho entre dependentes e outros particulares, também deve ser observado a legislação brasileira e não do seu país de origem, por óbvio, né? Até porque a realização da prestação de serviço será no Brasil.
O titular do visto não pode, pois remunerado apenas ao país ou órgão que está vinculado, como mencionado anteriormente. E tem mais uma previsão no artigo 15. E se a autoridade ou funcionário estrangeiro que teve o visto diplomático, ele trouxer empregados, pessoas que com ele residem muitas vezes, este pode ou não prestar outros serviços? A resposta é afirmativa. Empregado do titular do visto somente pode prestar serviços a este e sob as regras da legislação trabalhista, ou seja, não pode prestar outro tipo de trabalho. Portanto, vamos lá. As autoridades e os funcionários estrangeiros que realizem serviços oficiais e os seus empregados que também vão adquirir o visto justamente por esta sua condição, esses não podem exercer atividades remuneradas no Brasil. Ok? A autoridade e funcionário estrangeiro vai ser remunerado por quem ele está vinculado e o empregado do titular do visto, autoridade e funcionário estrangeiro, vai ser remunerado por esta pessoa, o titular do visto. Agora, o dependente, né, essa pessoa da família do autoridade ou funcionário estrangeiro, este pode exercer atividade remunerada no país, certo? Desde que, obviamente, haja reciprocidade, ou seja, naquele outro país também se permita que o brasileiro lá realize atividade remunerada, tá certo? Nós temos ainda uma outra figura tratada na Lei 13.445, que é o registro. O que seria isso? O registro ele consiste na identificação civil. É obrigatório para todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência, que é outra figura que nós vamos ver. O solicitante de refúgio, asilo e de reconhecimento de apatridia e de acolhimento humanitário, ele pode fazer sua identificação com a apresentação de qualquer documento de que dispuser. Então, olha só, a gente está falando de uma pessoa que está fugindo, que está sendo perseguido, que de certa forma está numa situação vulnerável, insegura e de iminente risco à sua saúde, à sua vida. Portanto, não se pode exigir maior burocracia, maior formalidade, um rigorismo que acaba inviabilizando o seu registro. Portanto, qualquer documento que ele dispuser pode embasar o registro necessário para que legitime a sua estada. O residente fronteiriço. Residente fronteiriço é aquele que vai estar num município que é limítrofe com outro município no Brasil. E para facilitar a sua circulação dentro desse município limítrofe, ele pode ter um registro, até porque ele vai ter autorização para transitar livremente nesse município. Então, o residente fronteiriço ele pode solicitar o registro para facilitar sua livre circulação. Autorização para a realização de atos da vida civil no Brasil. A autorização indicará um município fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer seus direitos assegurados na lei de imigração, regulamento específico e tratados que se seguirem. Isso. Nós temos aqui a autorização de residência também, que é uma figura bem importante no sentido de permitir a permanência de estrangeiros. Olha só, quem que vai se favorecer? Imigrantes, residentes fronteiriços, ou ao visitante mediante registro, certo? Então, aquele que teve o visto, aquele que teve o registro e ao residente fronteiriço daquele munícipe do país que fica ao lado, que fica ali fazendo fronteira, né, direta com determinada cidade. Então, qual que é a finalidade da autorização de residência? A finalidade é de pesquisa, ensino e extensão acadêmica, tratamento de saúde, acolhida humanitária, estudo, trabalho, férias-trabalho, prática de atividade religiosa ou serviço voluntário, realização de investimento de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural e reunião familiar. Percebam que a finalidade ela é muito semelhante com os casos do visto temporário, que é o momento em que se tem
a favorecer esse estrangeiro que tem um propósito de maior tempo a ser cumprido. Aqui pessoas que podem fazer jus à autorização à residência. Serve para a pessoa desde que não condenada criminalmente no Brasil, porque isso é um requisito básico, ou no exterior por ato também tipificado na legislação brasileira. Então, se cometer um crime que no Brasil também é tipificado, nós temos aí impossibilidade de autorização de residência. Contudo, no que diz respeito às pessoas que possam fazer jus à autorização de residência, nós temos aquele que é beneficiário de tratado em matéria de residência e livre circulação, mais uma vez ressaltando a importância desses acordos de reciprocidade, desses instrumentos internacionais, seja detentora de oferta de trabalho aqui no Brasil, já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseja ou não reúne os requisitos de readquiri-la, seja também seja beneficiário de refúgio, de asilo ou de proteção à apátrida, mais uma vez estabelecendo aí os princípios de tentar conceder a esta pessoa numa condição muito arriscada, né, e também indigna de ser aqui acolhido, seja menor nacional de outro país ou apátrida que está desacompanhado ou abandonado, que se encontra nas fronteiras brasileiras em território nacional, ou seja, uma criança ou um adolescente que não tem aí nem o respaldo parental para se ter o acolhimento. Então, é preciso simplesmente não abandoná-la, né? Então, a gente precisa pensar em questões de que não seja necessariamente um visto, mas que seja de acolhimento. Tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo, ou de violação de direito agravada por sua condição migratória, né? Essa triste realidade de pessoas que são trazidas muitas vezes de forma coercitiva ou enganosa para se ver aí numa situação simplesmente de escravidão. Então, há uma proteção dentro do país no sentido de autorizar a sua residência, especialmente enquanto se providencia todos os requisitos para a sua naturalização ou seu visto, ou, obviamente, o retorno ao seu país de origem. Esteja em liberdade provisória em cumprimento de pena no Brasil. Aqui se referindo às questões de execução de pena, né, na esfera. Ainda em residente fronteiriço, é importante dizer que se requer aí a autorização, né, de circulação para facilitar justamente legitimar a sua estada naquele município, mas é importante dizer que o registro do residente fronteiriço, a autorização do residente fronteiriço, ela vai ter a determinação do território, da região, ou melhor, do município fronteiriço que limita a sua permanência, e também vai ter definido a autorização do exercício dos seus direitos e a validade, tá? Então, né, repetindo aqui, deixando um pouco mais claro, a autorização ela indica o limite territorial e o limite temporal. Perde-se, portanto, essa autorização quando existe fraude e falsidade do documento, quando obtiver outra condição migratória ou sofrer condenação criminal e exceder o limite da autorização, ou seja, né, extrapolar aí essas limitações quanto à abrangência, quanto à validade e quanto aos direitos que está exercendo. Aqui nós temos a referência dessa primeira aula, né, de Maristela Basso, Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio. Bom, eu espero aqui ter feito uma introdução sobre essas condições jurídicas do estrangeiro, no sentido de sua entrada, da legitimação do seu ingresso, e continuamos na próxima aula falando da permanência e da saída compulsória do estrangeiro no Brasil. Muito obrigada e até mais!